Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Em Jujutsu Kaisen, com um sistema. Capítulo 51. Kenzo se afastou deles enquanto acenava com as mãos e dizia: espero que vocês melhorem logo. Você vai provocar Maki-senpai? Nobara perguntou, olhando para Kenzo enquanto ele se afastava. Talvez, respondeu Kenzo dando de ombros. Kenzo-senpai, você tem uma queda pela Maki-san. Yuji acrescentou, ao que Kenzo respondeu. O que te faz pensar isso? Você não precisa esconder isso, Kenzo-san. Eu aprovo. Yuji concordou, juntando-se a Nobara para provocar Kenzo. Eu não quero lidar com isso agora, Kenzo disse despreocupadamente enquanto se afastava. No entanto, Nobara não era de deixar uma oportunidade de provocação escapar. Ah, vamos lá, Kenzo-senpai. Você não consegue escapar das garras do amor tão facilmente, Nobara provocou, seguindo com um sorriso travesso. Aposto que você escreve o nome de Maki-senpai no seu caderno com pequenos corações, não é? Yuji riu, juntando-se à diversão. Kenzo-senpai, não tem problema admitir seus sentimentos. Se vocês se sentem a fim de jogar assim, que tal eu intensificar o treinamento de vocês nas próximas semanas? Kenzo disse virando-se para olhá-los. O brilho travesso em seus olhos indicava que ele poderia cumprir sua ameaça. Ele observou como seus rostos mudaram de sorrisos travessos para expressões de terror em meio segundo, e ele saboreou a visão. A mudança repentina em seu comportamento trouxe uma sensação satisfatória de diversão para Kenzo. Nobara trocou um rápido olhar com Yuji, e ambos sabiam que precisavam convencer Kenzo a reconsiderar sua ameaça. Kenzo-senpai, vamos lá. Estávamos só brincando com você, Yuji implorou com uma pitada de desespero na voz. Não precisa se esforçar muito no treinamento, certo, Nobara? Nobara sentiu vigorosamente. Kenzo-senpai, foi só uma brincadeira. Nós vamos ficar bem, não vamos, Yuji? Com certeza. Vamos nos comportar da melhor maneira possível, acrescentou Yuji, tentando ao máximo parecer sincero. Kenzo cruzou os braços, uma expressão cética no rosto. Vocês dois têm certeza disso? Porque eu não me importo em aumentar um pouco o calor. Nobara rapidamente entrou na conversa, claro que sim. Prometemos que não vamos mais te provocar sobre Maki-senpai. Certo, Yuji? Certo. Chega de provocações, eu juro, Yuji afirmou, esperando persuadir Kenzo a pegar leve com eles. Kenzo olhou para eles com um olhar firme, e eles pareceram tremer sob seu olhar intenso. O peso de sua determinação deixou claro que ele não era facilmente influenciado, deixando Yuji e Nobara reconsiderarem as consequências de suas provocações. Kenzo-senpai, estávamos só brincando. Por favor, sem treinamento intenso. Nós vamos ficar bem, sério. Yuji implorou, seu tom desesperado. Nobara se juntou a nós, acrescentando um toque de sinceridade à sua voz. Kenzo-senpai, nós prometemos. Nada mais de provocações, nada mais de piadas. Apenas treinamento regular, ok? Você não precisa ir com tudo para cima de nós. Kenzo manteve sua expressão severa, mas pareceu suavizar um pouco com seus apelos sinceros. A percepção de que eles estavam genuinamente preocupados com o treinamento intensificado começou a ser registrada. Tudo bem, tudo bem. Kenzo finalmente cedeu, seu comportamento severo dando lugar a um leve sorriso. Mas mais uma piada sobre Maki-senpai, e o treinamento fica 2 vezes mais difícil. Entendeu? Entendido, Kenzo-senpai. Chega de piadas, nós juramos. Yuji e Nobara disseram em coro, aliviados por seu apelo ter funcionado. Kenzo simplesmente se afastou. Ele sentiu que se tivesse ficado mais tempo naquela sala, ele poderia ter feito algo um pouco exagerado, como alguém chamado Igris para treiná-los ou apenas um de seus soldados de alta patente. Agora que ele pensa sobre isso, usar Shoso como uma forma de treinar Yuji parece uma ideia razoavelmente boa e com um sorriso malicioso no rosto vindo de sua sombra. Alguém conseguiu sair e caminhou em direção a eles enquanto Yuji e Nobara assistiam um pouco aterrorizados. Megumi, por outro lado, via as coisas de forma diferente. Essa figura feita de Kenzo Shadow parecia tangível o suficiente para atingir alguém, mas não física o suficiente para ser destruída por ataques. Kenzo-san, você não prometeu não intensificar o treinamento. Nobara argumenta ao que Kenzo diz. Quer dizer, eu fiz isso, é por isso que estou indo embora, mas não disse nada sobre minhas sombras. Quando essas palavras saíram de sua boca, mais 2 coisas saíram de sua sombra. A primeira pareceu ser muito forte e a segunda pareceu ser muito rápida. Eles não vão matar vocês, disse Kenzo enquanto se afastava, abafando os gritos de seus companheiros de equipe com sua própria risada. Se eles quisessem trollar, deveriam ter vindo preparados. E para ser justo, isso seria considerado um troll? Ele estava dando a eles treinamento gratuito. É como uma maneira muito fácil de ficar muito forte muito rápido, só que é muito doloroso. Deve ficar tudo bem, já que Yuji não é estranho à dor física. Nobara pode ser o mais barulhento de todos. Ah, e a propósito, Megumi, você não é durável, então provavelmente seria uma boa ideia se tornar mais durável ou encontrar algo para te curar, como RCT ou algo assim, aconselhou Kenzo antes de desaparecer completamente de vista. O próximo passo em sua agenda era ir e completar uma masmorra. Ele fez questão de encarar uma masmorra por dia, e já havia completado sua missão diária. Isso havia se tornado uma rotina para ele, e no momento, era relativamente fácil. Capítulo 52. Ele tem um dia inteiro pela frente sem nada para fazer. Ele poderia demonstrar sua habilidade, mas não queria se tornar um viciado irracional apenas se esforçando todos os dias. Ele poderia caçar alguma maldição forte para adicionar ao seu exército.
Falando em maldição, ele acabou de se lembrar de algo, aquele espírito da maldição que ele havia matado durante o evento de Kyoto. Seu espírito provavelmente ainda deveria estar em algum lugar por lá, ele provavelmente poderia usar seu poder sozinho. Kenzo então suspirou um pouco. Ele poderia passar um tempo com Panda ou ir numa Ki ou jogar alguns videogames, o que para ser justo. Ele começou a achar menos interessante depois que sua vida literalmente se tornou um jogo. Ele tinha opções, mas não sabia o que fazer com elas. Ele poderia desenvolver sua expansão de domínio ou sua técnica de barreira, trocando o golpe certeiro por um projétil mais forte e um impulso maior no interior da técnica. Isso significaria que a expansão de seu domínio poderia levar uma surra de fora antes de rachar ou mesmo quebrar. Ele poderia tentar fazer um voto vinculativo de seu domínio, onde seu oponente seria tecnicamente capaz de escapar do domínio. Ele se pergunta o que algo assim poderia lhe dar. Ele provavelmente tem que dar algo em troca por isso, e ele não teve vontade de fazer isso. Parece anos de trabalho. Mesmo o domínio do Gojo Sensei não era assim, e esse homem foi pego com técnica de barreira. Como se ele pudesse esperar que tivesse técnicas de barreira potentes o suficiente para tornar tão divino. Sukuna. Ele nem conseguiu terminar seus pensamentos antes que aquele nome lhe surgisse na mente. Alguém considerado o rei das maldições com seu conhecimento sobre energia de maldição inigualável, ele poderia potencialmente ter um domínio sem barreiras. Não, isso seria muito ruim. Não há como ele fazer isso, porque se ele pudesse, isso significaria que nas 2 vezes em que ele enfrentou o rei da maldição, ele estava se segurando e poderia tê-lo transformado na panqueca perfeita. Ele poderia ter usado a cura instantânea, mas ela acabaria antes que o domínio acabasse. Sua vida estaria à mercê do rei da maldição. Um sorriso apareceu de repente no rosto de Kenzo. Eu me pergunto como ele ficaria como um soldado das sombras. Pura e completa besteira saiu de sua boca naquele dia, mas ele não se importou. A única coisa que o segurava, além do leve medo de ser transformado em uma panqueca, era porque Sukuna estava no corpo de Yuji. Era como se fossem 2 almas em um corpo, e embora ele literalmente usasse almas em seu exército e lhes desse vida por meio de seu mana, ele não queria tentar essa merda com Yuji. Ele defenderia esse garoto de cabelo rosa com sua vida se necessário. Ele fisicamente não conseguiria machucá-lo. Toda vez que ele vê o cadáver de Yuji em suas mãos com um buraco enorme em seu peito, com sua adaga gravada bem no fundo, ele ainda sentia algum arrependimento por isso. Mesmo que Yuji estivesse vivo, ele não era um estranho ao assassinato. Ele próprio cometia genocídio em massa diariamente. Aquelas criaturas na masmorra são sencientes e algumas delas têm uma sociedade completa, mas ele simplesmente invade e as mata por XP e ouro. Alguém não podia se sentir tão culpado por isso, pois, embora fossem sencientes, eles o estavam tornando mais forte e geralmente o atacavam primeiro, e ele podia justificar isso dizendo legítima defesa. A menos que eles realmente não sejam uma ameaça para ele, ele não os mataria. Ele continuou matando por uma razão muito simples. Ele não gosta de se sentir fraco. Ele quer se tornar forte para proteger aqueles próximos a ele e também para tirar esse título de seu sensei, remover o peso de seus ombros, por assim dizer. Além disso, o fato de que um dia Sukuna poderia recuperar todo o seu poder e causar estragos, enquanto ele próprio estava fraco demais para fazer algo a respeito, o assustava profundamente. Era assustador pensar nisso e ele preferia ter sua própria força para ajudá-lo em vez de confiar na força de Gojo. Se esses 2 titãs se enfrentassem, ele se perguntaria quem venceria a luta. Ele gostaria de ver, talvez aprendesse algo com isso. Se Gojo vencesse, então aquele vilão seria derrotado e eu não, então Sukuna seria fraco o suficiente para ele acabar com ele. A menos que o rei da maldição tenha algum tipo de RCT de cura que o cure de volta a 100%, ele deve ficar bem, ou tem algum ataque de negação de durabilidade. Então ele deve ficar bem. A chance disso acontecer é mínima, e ele prefere não pensar muito nisso, mas só por precaução, pode ser que precise treinar sua habilidade para 100%. À medida que Kenzo se aprofundava em seu treinamento e desenvolvimento, ele sentiu uma transformação dentro de si. O sistema que antes era de jogo e que governava suas habilidades começou a se confundir, cada habilidade evoluindo para algo mais pessoal, como se ele realmente possuísse esses poderes em vez de apenas operar dentro de uma estrutura de jogo. Enquanto suas estatísticas mantinham um senso de progresso quantificável, o resto de suas habilidades assumiu uma natureza mais autêntica, fundindo-se perfeitamente com sua própria essência. A distinção entre o sistema e suas habilidades inerentes tornou-se cada vez mais indistinta. No entanto, Kenzo acolheu essa mudança, abraçando a mudança de uma estrutura semelhante a um jogo para uma manifestação mais orgânica de poder. Ele pouco se importava com a persistência do sistema. O que mais importava para ele era a força que ele ganhava. Enquanto ele pudesse proteger seus amigos e aliados, as especificidades do sistema importavam menos. A jornada de Kenzo se tornou uma busca por poder genuíno, independentemente das origens semelhantes a jogos que o impulsionaram inicialmente. Capítulo 53. Enquanto Kenzo caminhava com as mãos nos bolsos, ele notou Maki à distância, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Esse Kenzo se aproximou de Maki com um sorriso. Ele não pôde deixar de notar um sutil aborrecimento em sua expressão. Sabendo que ele geralmente a provocava, ele decidiu brincar com isso. Tudo bem, eu prometo, sem provocações hoje, isso é uma promessa, disse Kenzo ao perceber que o cajado que ela estava usando parecia estar um pouco machucado, enquanto suas mãos pareciam ter calos. Quando Kenzo notou o leve desgaste no bastão Bo de Maki e os calos em suas mãos, ele não pôde deixar de ficar impressionado. Ele levantou uma sobrancelha e comentou: parece que alguém está trabalhando duro. Esse bastão viu alguma ação. Maki, com um toque de orgulho nos olhos, respondeu: o treinamento é difícil, mas é a única maneira de ficar mais forte.
Você provavelmente é a pessoa mais trabalhadora que já conheci, comentou Kenzo, segurando a nuca dele com as mãos. Um elogio genuíno quebrando seu comportamento brincalhão habitual. Maki, pega de surpresa pelo elogio sincero de Kenzo, tinha uma expressão atordoada. Parecia que ela não esperava palavras tão genuínas vindas dele. Kenzo, notando sua reação de surpresa, ofereceu uma explicação bem-humorada. Por que a cara de choque? Não sou um homem arrogante. Eu mesmo admito quando vejo que algo é verdade, e o que eu disse é a verdade. É que eu não esperava que isso viesse de você, admitiu Maki com um tom de voz um tanto surpreso. Kenzo, respondendo com sua maneira direta e característica, questionou. E eu, que sou um babaca arrogante que não consegue ver progresso nos outros, apenas em si mesmo? Maki lançou-lhe um olhar perspicaz, seu silêncio o levou a ceder. Tudo bem, eu posso ser arrogante, e posso ser um grande babaca às vezes, mas geralmente fico dentro de um limite. Na maioria das vezes, qualquer um pode dizer que estou blefando. Maki, com um leve sorriso, respondeu. Justo. Acho que até a bunda enorme tem seus momentos de clareza. Kenzo apenas sorriu antes de dizer, para você poder fazer piadas. De qualquer forma, como o cajado está te tratando? Kenzo disse enquanto olhava para o cajado nas mãos dela. Os olhos de Maki brilharam com uma centelha de excitação enquanto ela se aprofundava em uma explicação animada sobre as complexidades de suas técnicas com o arco e como ela estava aprimorando suas habilidades. Seu entusiasmo era contagiante, e até mesmo Kenzo, normalmente calmo e provocador, não conseguia deixar de olhá-la com um pequeno sorriso genuíno. Maki, percebendo que estava divagando entusiasticamente sobre suas técnicas de arco, parou abruptamente e ofereceu um rápido pedido de desculpas. Desculpe, eu tendo a me deixar levar. Para sua surpresa, Kenzo dispensou seu pedido de desculpas com um aceno de mão e um sorriso tranquilizador. Você pode continuar. É legal ver alguém tão apaixonado pelo que faz. Enquanto Kenzo e Maki passeavam pela Jujutsu High, o olhar de Kenzo mudou de repente, examinando os arredores antes de se fixar em um estranho. O estranho, com um ar de arrogância, comentou, meu. Eu não esperava que o fracasso da família Zenin estivesse aqui. As palavras do estranho continham um tom de desdém, um insulto velado dirigido a Maki. Kenzo pareceu confuso ao ver a pessoa, sentindo o ódio palpável que o estranho sentia por Maki. Naoya, Maki disse, sua voz cheia de um toque de veneno. Meu saco de pancadas favorito pode falar, Naoya zombou, olhando para Maki com uma arrogância desdenhosa que aumentou ainda mais a tensão entre eles. O olhar de Naoya se voltou para Kenzo, que observava a situação com olhos atentos. Então você é um novo feiticeiro de nível especial, hein? Naoya comentou, seu tom era uma mistura de curiosidade e condescendência. O que você quer? A voz de Kenzo tinha um tom frio e hostil para Naoya. Por que você não se torna um Zenin? Nós lhe daremos tudo o que desejar, e você não terá que se contentar com uma miserável como ela. Naoya zombou com um tom condescendente, seu olhar desdenhosamente fixo em Maki. Não, Kenzo declarou firmemente, olhando diretamente para Naobito. Ele se recusou a aceitar tal acordo, entendendo por Maki e Gojo que famílias de feiticeiros não eram exatamente conhecidas por sua gentileza, mas tratar alguém com tanto desdém ia além do que ele estava disposto a tolerar. O comportamento confiante de Naoya vacilou, substituído por um lampejo de confusão diante da recusa direta de Kenzo. A resposta inesperada pareceu pegá-lo desprevenido e por um momento, sua arrogância vacilou enquanto ele tentava processar por que alguém recusaria o que ele considerava uma oferta tentadora. Agora, ajoelhe-se e peça desculpas a Maki, ordenou Kenzo, apontando o dedo para o chão enquanto fixava um olhar severo em Naoya. Naoya, surpreso pela audácia da demanda, começou a formar uma réplica. No entanto, antes que pudesse dizer uma palavra, uma força avassaladora pareceu compeli-lo. Seu corpo, contra sua vontade, curvou-se como se estivesse enfrentando uma força irresistível, deixando-o impotente para resistir. Agora peça desculpas antes que eu acabe com sua existência miserável, Kenzo afirmou com um tom ameaçador, seus olhos perfurando Naoya. O ar ficou pesado com o peso do ultimato, e o resultado desse confronto ficou em jogo. Naoya fervia de raiva. Como ele poderia ficar tão completamente envergonhado por alguém que nem nasceu em uma família de feiticeiros? Se não fosse pela proteção de Gojo, ele poderia ter sido tentado a liberar sua fúria sobre esse arrogante novato. A gravidade ao redor de Naobito aumentou a ponto de seu corpo criar um amassado no chão. A determinação de Kenzo era evidente quando ele declarou, continuarei a aumentar a gravidade até que você se desculpe. A pressão na sala se intensificou, refletindo a tensão crescente entre os dois adversários. A ameaça de gravidade aumentada pairava pesadamente no ar, um aviso silencioso incitando Naoya a ceder. Sentindo a força opressiva da gravidade intensificada, Naoya engoliu seu orgulho. Tudo bem. Peço desculpas, Maki, ele resmungou, sua voz tensa. As palavras carregavam um gosto amargo, forçadas a sair contra sua vontade, mas a pressão ao redor dele diminuiu com a satisfação de Kenzo. Maki parece um pouco feliz com isso. Agora vá embora, você está desperdiçando nosso nível de oxigênio, Kenzo disse ao que Naoya saiu às pressas. Não antes de lançar um olhar furioso para Maki. Ele parece um incômodo, disse Kenzo ao ver Naoya ir embora. Você não tem ideia, disse Maki com um suspiro. Qual é seu objetivo? Kenzo perguntou de repente, ao que Maki respondeu matar todo o clã Zenin. Tudo bem, então acho que preciso ter certeza de que você ficará mais forte que esse vagabundo, e melhor ainda, deixar você ficar mais forte que todo o clã Zenin, disse Kenzo com um sorriso no rosto. Os olhos de Maki se arregalaram de surpresa com as palavras de Kenzo. Por um momento, ela ficou surpresa com a oferta dele. A ideia de superar todo o clã Zenin, uma família mergulhada em tradição e proezas de feiticeiro, parecia assustadora e intrigante. Era uma proposta inesperada de alguém que até agora a tinha provocado e provocado. Você está falando sério? Perguntou Maki, tentando avaliar a sinceridade nos olhos de Kenzo. Kenzo riu. Claro, eu não faço promessas vazias.
Se você estiver afim, eu vou te ajudar a se tornar mais forte do que qualquer um no clã Zenin. O rosto dela pareceu ficar levemente vermelho quando ele sorriu, porque ela estava corando tanto com todos os alunos e porque ela agora começou a perceber que ele parecia muito fofo. Capítulo 54. Salto de tempo. O sorriso de Kenzo tinha uma qualidade misteriosa enquanto ele estendia as mãos, segurando a bochecha de Maki gentilmente. Seu toque era surpreendentemente terno, um contraste gritante com a brincadeira habitual. Com um brilho enigmático nos olhos, ele se inclinou levemente e com uma voz suave disse, vejo você amanhã no campo de treinamento. Havia um calor sutil no ar quando ele retirou a mão, deixando Maki ali parada, momentaneamente surpresa pela mudança inesperada de comportamento. Enquanto Kenzo se afastava, sua figura pareceu se misturar às sombras da noite, deixando um ar de intriga pairando em torno do encontro. Maki ficou ali, com a bochecha formigando pelo toque, observando Kenzo se afastar. Uma mistura de confusão e curiosidade apareceu em seu rosto. A provocação habitual de Kenzo foi substituída por um momento de sinceridade inesperada. Enquanto ela processava o encontro, havia um leve sorriso em seus lábios. Uma sugestão de apreciação pelo raro vislumbre de um lado diferente do feiticeiro normalmente brincalhão. Ainda falta algum tempo antes do anoitecer, então provavelmente poderei trabalhar no meu domínio, disse Kenzo enquanto se afastava. Antes disso, no entanto, disse Kenzo, enquanto de sua sombra uma criatura demoníaca era vista atrás de Kenzo. A criatura demoníaca emergiu da sombra de Kenzo, sua forma ameaçadora lançando uma presença assustadora. Kenzo, com uma expressão severa, deu seu comando à criatura. Cuide dela e certifique-se de que ela fique segura. A criatura, embora desprovida de expressões faciais, pareceu reconhecer a ordem. Com um aceno de Kenzo, ela se derreteu de volta nas sombras, deixando uma sensação persistente de proteção no ar. Kenzo teletransportou-se para um local isolado na floresta, onde enfiou a mão no bolso e tirou uma chave de masmorra. Com um movimento rápido, ele destrancou a masmorra, revelando um portal misterioso que o chamava para passar. Ao entrar na masmorra, uma mensagem repentina se materializou diante de Kenzo, apresentando uma missão singular e ameaçadora. Sobreviva ao mais forte. As palavras ecoaram na extensão mal iluminada, deixando uma sensação inquietante como se o próprio ar na masmorra carregasse um peso agourento. Quando o olhar de Kenzo caiu sobre a figura diante dele, uma sensação palpável de terror tomou conta de seu ser. O que estava em seu caminho não era apenas um oponente formidável, mas uma manifestação de seus medos e ansiedades mais profundos, personificados em uma única entidade agourenta. O usuário morreu? O usuário pode tentar terminar esta masmorra mais tarde. Kenzo se viu de volta ao mundo real, a experiência assombrosa da masmorra desaparecendo. Era um novo dia, e os eventos dentro da masmorra eram agora apenas uma lembrança persistente. Kenzo sentiu uma sensação de desconforto ao perceber que a sombra que ele havia deixado com Maki ainda estava persistindo, uma indicação de que sua experiência na masmorra pode não ter sido um mero sonho. O reino sobrenatural continha mistérios que se estendiam além de sua compreensão, e o encontro com a masmorra havia deixado sua marca no tecido da realidade. Ele ponderou as implicações disso enquanto se preparava para os desafios que estavam por vir. Kenzo soltou um suspiro profundo, o peso dos eventos recentes ainda persistindo em sua mente. Determinado a enfrentar os desafios do dia, ele endireitou os ombros e levou um momento para focar seus pensamentos. O ar ao redor dele parecia ondular com uma intensidade não dita enquanto ele se preparava mentalmente para o que quer que estivesse por vir. Os arredores, banhados pelo brilho quente do sol da manhã, tornaram-se o pano de fundo para a contemplação silenciosa de Kenzo. Ele ajustou as alças de seu uniforme de Jujutsu, o tecido um conforto familiar contra sua pele. Kozo caminhou propositalmente em direção ao campo de treinamento, seus passos determinados ecoando a cada passo. O sol da manhã lançava um brilho quente sobre o campus, pintando os arredores em tons de dourado e âmbar. Os sons rítmicos das folhas estalando sob seus sapatos harmonizavam-se com o zumbido distante dos alunos envolvidos em suas atividades diárias. Ao se aproximar do campo de treinamento, a visão familiar de Maki já absorta em seu treinamento o cumprimentou. Sua figura, uma silhueta contra o pano de fundo da área de treinamento, exalava uma aura de intensidade focada. Você chegou cedo, que legal, disse Kenzo com um sorriso no rosto. Bem, diferente de você, eu não posso me dar ao luxo de relaxar, disse Maki olhando para Kenzo, ao que Kenzo disse. Então meu objetivo é te ensinar isso. Mas primeiro vamos começar, mas dessa vez em vez de lutar comigo, você lutará contra meu soldado das sombras. Então não precisa se conter porque não quer me machucar, disse Kenzo com um sorriso no rosto. Como se Maki retrucou ao que Kenzo apenas disse isso é simplesmente precioso, de qualquer forma divirta-se. Kenzo observou enquanto sua sombra começava a lutar contra Maki. Foi uma luta bem justa. O soldado das sombras era como um feiticeiro de primeiro nível em termos de estatísticas, então era mais forte que Maki, mas não muito mais forte. Maki parecia ser uma feiticeira de nível 2 ou semi-nível 1. O cajado estava fazendo seu trabalho prático, aumentando um pouco suas estatísticas. Seu julgamento inicial sobre o primeiro grau estava errado, eles eram muito fortes. Não era culpa dele, sua visão da força deles era tão baixa. Seus únicos exemplos eram Gojo e o próprio Sukuna. Capítulo 55. Kenzo observou Maki lutando com seu soldado das sombras, ele a observou lutar e melhorar conforme a luta prosseguia, ele fez questão de ajudá-la um pouco, dizendo que ela estava perdendo e como isso a afetava. Enquanto isso ele apenas se recostou e tomou um gole de algumas bebidas que pegou na máquina de venda automática, embora sentisse que Maki se sentia incompleta, como se algo estivesse impedindo seu potencial. Parece que ela deveria ter nascido sem energia de maldição, mas de alguma forma recebeu energia de maldição.
Será que é porque ela tem uma irmã gêmea? Se ele se lembra corretamente, o nome da irmã de Maki era Mai e ela estava atualmente na escola de Kyoto. Seria melhor se as duas irmãs decidissem se reconciliar. Ter que discutir e ficar em maus termos com sua cara metade parecia algo que não era necessariamente algo bom. Salto de tempo. Enquanto Maki enxugava o suor da testa, Kenzo caminhou até ela antes de lhe entregar uma garrafa de água. Aqui está, disse Kenzo, entregando-lhe uma garrafa de água. Obrigada, disse Maki enquanto pegava a garrafa de água das mãos dele. Sem problemas, disse Kenzo enquanto bebia sua própria garrafa de água. Suas estatísticas mostraram seu progresso. Nome, Maki Zenin. Nível, 60. Resistência, moderada. Trabalho, feiticeiro de Jujutsu. Títulos, Zenin Rebel, mestre de armas amaldiçoadas, beleza amaldiçoada, restrição celestial incompleta. Pontos de vida, 7.350. Pontos de mana, 5. Atributos, força, 75. Vitalidade, 70. Agilidade, 75. Inteligência, 60. Destreza, 65. Suas estatísticas eram decentes e ela era forte. A maioria delas estava acima do nível 2 e em torno do nível médio abaixo do nível 1. Sua destreza era insuficiente, o que era chocante. Ela era muito hábil com as mãos e com a maneira como segurava sua arma. Ela era razoavelmente forte, com menos energia de maldição do que uma pessoa normal, e a destruição celestial inacabada provavelmente era o que lhe dava força, mas também uma tolerância tão baixa à maldição. Você é tão forte quanto um semigrau 1, continue assim, e você chegará lá eventualmente, disse Kenzo depois de um tempo. Obrigada, disse Maki com um sorriso. Os dois feiticeiros de Jujutsu continuaram treinando até o final do dia. Algo estava se formando ali e enquanto Kenzo rapidamente conquistava um lugar no coração de Maki e Yuji, Nobara e Megumi estavam deitados no chão enquanto 3 soldados das sombras os observavam. Salto de tempo. Kenzo-senpai, isso é tortura, Yuji gemeu meio brincando. Nobara assentiu em concordância. Eu nunca me senti tão espancado por sombras antes. Kenzo, encostado em uma árvore, observou-os com um sorriso satisfeito. Não é tortura, é treinamento. Vocês precisam endurecer se quiserem sobreviver neste mundo amaldiçoado. Megumi, ainda recuperando o fôlego, conseguiu dizer. Kenzo, isso é um pouco demais, você não acha? Kenzo riu. Um pouco demais? Isso é só o aquecimento. Você vai me agradecer depois quando estiver enfrentando maldições de verdade. Nobara lançou-lhe um olhar furioso. Fácil para você dizer, Kenzo-senpai. Você não é quem está sendo esmagado. Verdade, verdade, Kenzo admitiu, empurrando-se para fora da árvore. Mas você está ficando mais forte, e esse é o objetivo, certo? Kenzo estava com um sorriso triunfante, braços cruzados, enquanto observava seus companheiros de equipe se recuperando do treinamento intenso. O suor escorria de suas testas, e eles tinham expressões que variavam de exaustão à determinação. Vocês se saíram bem, Kenzo elogiou seu tom genuíno. Cada surra que vocês levam aqui é um passo para se tornarem feiticeiros mais fortes. Nobara lançou-lhe um olhar brincalhão. Você gosta muito disso, senpai. Kenzo sorriu. Só estou me certificando de que você esteja pronto para qualquer coisa lá fora. Afinal, é um mundo difícil de maldições. Kenzo estava com um sorriso triunfante, braços cruzados, enquanto observava seus companheiros de equipe se recuperando do treinamento intenso. O suor escorria de suas testas, e eles tinham expressões que variavam de exaustão à determinação. Mas para ser justo, vocês foram ótimos, elogiou Kenzo com um tom genuíno. Yuji, recuperando o fôlego, conseguiu dar um sorriso irônico. Bem, você certamente sabe como dificultar as coisas, senpai. De qualquer forma, chega por hoje, Kenzo disse enquanto sua sombra desaparecia do quarto. Finalmente Yuji disse, eu me sinto tão dolorido. Porque você teve que ficar tão dolorido comigo daquele jeito, Nobara acrescentou enquanto estava deitada no chão, deitada em seu próprio suor. Droga, você não tem resistência nenhuma, isso foi só um treinamento leve, Kenzo disse despreocupadamente. Yuji, ainda ofegante, retrucou. Treinamento leve? Senpai, você está em um nível totalmente diferente. Você já se cansou? Kenzo sorriu. A resistência vem com a experiência, meus amigos. Vocês vão chegar lá. E muito treinamento, ele se lembra do treinamento do sistema junto com as inúmeras masmorras e treinamento sob Gojo. Foi muito assustador. Nobara lançou-lhe um olhar desafiador. Você age como se não fosse humano, senpai. Kenzo riu. Quem disse que eu sou? Ele piscou de brincadeira, deixando-os com expressões confusas. Capítulo 56. Kenzo estava passando pela rotina muito tediosa de acordar, treinar Maki, então treinar ou sair com Yuji, Nobara ou Megumi, refinar sua expansão de domínio, tentar encontrar mais conhecimento sobre barreiras em geral, tratar Satoru mais como um amigo do que como o mais forte feiticeiro de Jujutsu. Havia também a rotina contínua de masmorra para nível e coisas assim, tudo em uma programação muito tediosa. No geral, ele estava ficando mais forte e embora parecesse que estava ficando mais forte em um ritmo mais lento, ele ainda estava ficando mais forte em uma velocidade incrível que nenhuma pessoa comum conseguiria acompanhar. Só que agora ele se concentrava principalmente em dominar suas técnicas e garantir que elas custassem o mínimo de energia possível. Depois de ter que lutar contra Gojo tantas vezes, ele percebeu algo muito importante. A habilidade era tão importante quanto força. A princípio, ele pensou que poderia derrotar Gojo só porque ele tinha estatísticas mais altas. Mas não, ele levou uma surra, pior ainda. O sistema disse que era um Gojo de 25%. Isso significa que Gojo não tinha nem poder total. Era só uma amostra dele. Claro que ele pode ter chegado a 50% agora, mas apenas em energia de maldição e técnicas de maldição. Se Gojo tivesse acesso aos seus malditos socos poderosos e hacks, esses 50% não teriam importância. E qual seria o sentido de ter apenas metade do poder de alguém?
Ah, você me bateu, deixe-me começar a tentar de verdade. Um homem só pode ser atingido com uma combinação de 50 peças sem bebidas e um pouco de sanduíche de socos por um certo tempo antes de você se sentar e começar a se perguntar. Isso é realmente justo. Sua gravidade ultrapassa o infinito de Gojo, mas seu nível de habilidade atual só permite que ele incomode Gojo levemente. Oh, estou 5 vezes mais pesado do que antes, tudo bem, isso ainda não me impede de explodir você com um maldito vermelho. A amplificação de domínio é boa e tudo, mas não me permite usar minha técnica enquanto está ativada, então minha aposta é na armadura celestial, e para ser justo, o efeito só é ativado quando ele tiver trazido o conjunto completo, e até agora, ele está 75% do caminho. Ele ainda precisa de mais 50 milhões de ouro para o resto do conjunto. Kenzo, você está aí? Maki disse chamando a atenção de Kenzo enquanto ele olhava para ela. Sim, estou aqui. Apenas perdido em pensamentos ele respondeu, seus olhos se focando novamente no presente. Os detalhes intrincados de seus planos, a busca pelo conjunto e a velha armor e os desafios à frente preencheram sua mente. Maki o observou por um momento, seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Tem algo em mente que queira compartilhar? Nada de especial, disse Kenzo enquanto se levantava e esticava um pouco o corpo. Eu tenho uma pergunta, disse Maki depois de pensar um pouco. Pergunte, Maki-chan, disse Kenzo enquanto terminava de se alongar. Por que você me protegeu de Naoya? Por que você me defendeu? Maki perguntou ao que Kenzo apenas disse, a melhor pergunta aqui é por que eu não faria isso? Ela disse confusa, ao que ele respondeu. Por que eu ficaria aí parada assistindo você ser intimidado? Satoru me contou sobre como essas pessoas tratam umas às outras e eu me recuso a deixar você passar por isso de novo. Você deixou sua casa para se tornar forte, certo? E depois de passar tanto tempo perto de você, eu definitivamente me apaixonei por você. Os olhos de Maki se arregalaram, uma mistura de surpresa e algo mais, enquanto as palavras de Kenzo pairavam no ar. A confissão inesperada a pegou desprevenida e por um momento, o silêncio se instalou entre eles. A sinceridade na voz de Kenzo ressoou, e uma tensão sutil permaneceu enquanto Maki processava suas palavras. Você se apaixonou por mim? Ela repetiu, quase como se buscasse confirmação. Kenzo assentiu, sua expressão inabalável. Sim, eu vi. Eu vi sua determinação, sua força, e não posso deixar de admirar isso. E bem, há mais, mas é algo sobre o qual podemos conversar mais tarde, se você quiser. A surpresa inicial de Maki se transformou em uma mistura de emoções, um toque de rubor nas bochechas, um lampejo de incerteza e talvez um traço de reciprocidade. Kenzo não pôde deixar de notar o leve rubor nas bochechas de Maki. Um sorriso brincalhão surgiu em seus lábios quando ele decidiu provocá-la gentilmente. Ora, Maki-chan, parece que consegui fazer a Durona Zenin Maki corar, ele comentou, com um tom provocador, mas caloroso. A expressão de Maki mudou para uma mistura de constrangimento e uma pitada de aborrecimento. Calha a boca, Kenzo. Não é grande coisa. Kenzo riu aproveitando o momento. Eu acho adorável, sabia? A poderosa Maki-chan, corando com minhas palavras. Maki cruzou os braços, tentando manter um exterior composto. É apenas inesperado. Só isso. Como você pode parecer tão calmo e controlado sobre isso? Maki disse ao perceber que ele parecia estranhamente extremamente calmo. Confiança talvez ou talvez o fato de que eu possa escondê-la muito bem, Kenzo disse com um sorriso. Maki levantou uma sobrancelha para a resposta de Kenzo, não totalmente convencida. Confiança, hein? Você parece um pouco composta demais para alguém que acabou de admitir sentimentos. Kenzo deu de ombros com indiferença. Bem, não há sentido em fazer um grande alarido sobre isso. Além disso, você não vai dizer não a eles. Ele parece bastante confiante sobre tudo isso. Capítulo 57. Enquanto Kenzo provocava Maki e continuava a brincadeira, ela se viu derretendo sob seu charme. O brilho suave do pôr do sol banhava o campo de treinamento. O coração de Maki disparou enquanto ela sentia uma mistura de emoções que não esperava. Sabe, você não está facilitando para que eu fique brava, Maki admitiu, seu rubor aumentando. Kenzo sorriu, o brilho brincalhão em seus olhos. Quem disse que eu queria que você continuasse bravo? Eu prefiro seu sorriso. As bochechas de Maki ficaram com um tom vermelho enquanto ela tentava manter a compostura. Fala mansa, não é? Kenzo riu, um som baixo e suave que pareceu ressoar no silêncio da noite. Só falando a verdade. Maki podia sentir seu coração batendo forte no peito enquanto Kenzo se inclinava, seu rosto perigosamente perto do dela. As mãos dele repousavam gentilmente em seus quadris, enviando um arrepio por sua espinha. A atmosfera lúdica tomou um rumo mais íntimo, e Maki se viu presa no momento. Sua respiração ficou presa quando ela olhou nos olhos de Kenzo, uma mistura de provocação e sinceridade dançando neles. O campo de treinamento pareceu desaparecer, deixando apenas os dois naquele momento. Então, qual é a sua resposta, Maki-chan? Kenzo sussurrou sua voz suave e baixa. A mente de Maki correu, mas ela não podia negar o calor e o conforto que sentia na presença de Kenzo. Ela se inclinou um pouco, diminuindo a distância entre eles, e disse, talvez eu não me importe com coisas interessantes. Um sorriso travesso surgiu nos lábios de Kenzo enquanto ele saboreava a resposta. Kenzo riu baixinho, suas mãos ainda descansando nos quadris de Maki. Interessante, hein? Vou considerar isso um bom sinal. Ela não disse não, e ela não estava afastando, então isso é um bom sinal. Maki sentiu uma mistura de emoções, nervosismo, excitação e um toque de vulnerabilidade. Ela não estava acostumada a deixar alguém chegar tão perto, mas havia uma atração inegável. Enquanto olhava nos olhos de Kenzo, ela encontrou uma sinceridade que a fez se sentir surpreendentemente à vontade. Então o que vai ser, Maki-chan? Você realmente vai me fazer esperar? Kenzo disse com um sorriso. Maki não conseguiu evitar sorrir de volta, suas reservas anteriores dando lugar a uma pitada de brincadeira. Talvez eu te deixe esperando um pouco. Não posso facilitar muito para você, certo?
Kenzo levantou uma sobrancelha fingindo surpresa. Ah, estamos bancando os difíceis agora, não é? Talvez, respondeu Maki, com um sorriso malicioso se tornando mais pronunciado. Kenzo sorriu antes de beijá-la nos lábios. Depois de um tempo ele se afastou dizendo que tal agora. Maki, levemente surpresa pelo beijo inesperado, pescou por um momento antes de um sorriso sutil aparecer em seus lábios. Bem, isso certamente acelera as coisas. Kenzo sorriu sua confiança habitual em plena exibição. Eu pensei que poderia. Lembre-se do favor que você me deve, disse Kenzo, acariciando gentilmente o rosto de Maki. Ela sentiu em reconhecimento, e o sorriso de Kenzo se alargou. Então tudo que eu quero em troca é que você e eu fiquemos juntos. Maki sentiu um calor se espalhando dentro dela, e quando seus olhares se encontraram, a promessa não dita pairou no ar. Vou considerar seu silêncio como um sim, disse Kenzo com um sorriso nos lábios. Enquanto Kenzo embalava Maki em seus braços em meio à tranquilidade do campo de treinamento, o suave farfalhar das folhas e os ecos distantes dos guerreiros em luta criaram um cenário íntimo. Os tons suaves do crepúsculo banhavam a cena com um brilho quente, lançando longas sombras pela paisagem. Como se estivesse na deixa, Panda caminhou até o campo de treinamento, seus olhos afiados rapidamente se concentrando no terno quadro diante dele. Um sorriso triunfante brincou em seus lábios enquanto ele observava Maki aninhada com segurança no abraço de Kenzo. Eu sabia, Panda declarou com um tom que ressoava com a satisfação de um caçador de tesouros encontrando ouro. Suas palavras pairavam no ar, uma proclamação de vitória, enquanto ele se maravilhava com a visão inesperada diante dele. Era como se ele tivesse descoberto um segredo bem guardado, e a realização pintou sua expressão com uma mistura de diversão e deleite. Olá, Panda. Kenzo cumprimentou com um comportamento calmo e composto, seu olhar inabalável ao encontrar os olhos de Panda. Apesar da circunstância inesperada de segurar Maki em seus braços, Kenzo parecia francamente imperturbável. Panda, ainda se deleitando com sua descoberta vitoriosa, levantou uma sobrancelha enquanto estudava a expressão composta de Kenzo. Bem, o que temos aqui? Ele comentou com um brilho travesso nos olhos. Peguei você em uma posição comprometedora, não foi? Na verdade não, Kenzo disse calmamente mantendo seu comportamento composto. No entanto, o desconforto de Maki era evidente quando ela se mexeu desajeitadamente, lançando um rápido olhar para Panda que parecia cético. Você tem certeza? Panda questionou, seu tom carregado de um ceticismo brincalhão que indicava que ele não estava totalmente convencido pela garantia de Kenzo. Sim, 100% de certeza, afirmou Kenzo, o pequeno sorriso em seu rosto insinuando uma pitada de diversão. Ele continuou, abordando a dúvida implícita de Panda. É realmente uma posição comprometedora para começar se você mesmo disse que sabia? De qualquer forma, preciso treinar Yuji e Megumi, disse Kenzo com indiferença. Não sinta muita falta de mim, Maki, disse Kenzo enquanto se afastava. Não se superestime, disse Maki enquanto tentava ao máximo fazer parecer que ele não estava entrando na cabeça dela. Kenzo sorriu antes de ir embora, deixando Maki com Panda, que parecia estar sorrindo enquanto olhava para Maki. Então, como vai? Panda disse ao olhar para Maki com um sorriso no rosto. Não há nada para conversar, afirmou Maki com uma expressão estoica, seu olhar fixo em Panda como se o desafiasse a insistir mais. Panda, no entanto, recusou-se a deixar o assunto morrer. O que quer dizer com não ter nada para conversar? Vocês dois estavam todos apaixonados. Eu vi, ele declarou, com um sorriso de cumplicidade brincando em seu rosto. A fachada de Maki vacilou por um momento, um rubor sutil colorindo suas bochechas. Ela zombou, tentando desviar a observação de Panda. Amorzinho? Por favor, Panda, não deixe sua imaginação correr solta. Kenzo estava apenas sendo ele mesmo. Panda levantou uma sobrancelha, imperturbável pela tentativa de Maki de minimizar a situação. Claro. Apenas Kenzo sendo Kenzo, segurando você como uma flor delicada no meio do campo de treinamento. Nada fora do comum, certo? Capítulo 58. Onde está Kenzo-senpai? Yuji perguntou, com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos enquanto examinava o campo de treinamento. Paciência, ele chegará em breve, respondeu Megumi, com uma atitude calma e composta, como se esperar por Kenzo tivesse se tornado uma rotina. Yuji continuou a olhar ao redor, procurando por outro rosto familiar. E Kujizaki-san? Onde ela está? Ele perguntou, sua curiosidade evidente. Kenzo-san deu a ela algumas atividades físicas para fazer. Ela não estará aqui para o treinamento de hoje, Megumi explicou, seu tom prático. Apesar da ausência de duas figuras-chave, ele parecia imperturbável, totalmente focado na sessão de treinamento iminente. Yuji, embora um pouco desapontado com a notícia, assentiu em compreensão. Tudo bem, então vamos começar. Não tem sentido ficar esperando, ele declarou, ansioso para aproveitar ao máximo o tempo de treinamento disponível. Eu estou aqui, Kenzo anunciou, materializando-se bem na frente de Yuji e Megumi. A aparição repentina não pareceu surpreendê-los, como se já estivessem acostumados com o talento de Kenzo para fazer entradas dramáticas. Yuji sorriu, imperturbável pela aparição repentina de Kenzo. Demorou bastante, Kenzo. Estávamos começando a pensar que você tinha se perdido. Kenzo riu com um brilho de diversão nos olhos. Perdido? Por favor, eu sempre sei para onde estou indo. Tudo bem, para o treinamento de hoje, Kenzo começou sua mão casualmente enfiada no bolso. Quero que Yuji se concentre em acertar 2 flash pretões seguidos. E quanto a você, Megumi, ele continuou, voltando sua atenção para sua outra aluna, teremos uma pequena sessão de sparring para ver o quanto você melhorou. Os olhos de Yuji se iluminaram com o desafio, determinação brilhando em seu olhar. 2 flash pretões? Entendi, senpai. Eu farei acontecer. Megumi, sempre composta, assentiu em reconhecimento. Estou pronta, Kenzo-senpai. Vamos ver onde estou. Kenzo sinceramente não sabe por que começaram a chamá-lo de senpai. Ele era do primeiro ano e tinha mais ou menos a idade deles, mas ele não impediria.
Tudo bem então, vamos começar, declarou Kenzo, convocando Shoso para encarar Yuji enquanto ele voltava sua atenção para Megumi. Enquanto se moviam para uma área mais isolada, Kenzo, mãos nos bolsos, olhou para Megumi com um desafio nos olhos. Dê-me o seu melhor. Sem hesitar, Megumi invocou seu cão divino totalidade e o campo de batalha ganhou vida com intensidade. A besta divina correu em direção a Kenzo, que habilmente desviou do ataque. Aproveitando a oportunidade, Megumi se aproximou, dando um soco rápido que acertou com sucesso. No entanto, o sorriso de Kenzo permaneceu inabalável. Ele se moveu com agilidade e graça, abaixando-se sob outro ataque de Megumi e contra-atacando com um chute bem cronometrado. Em uma reviravolta repentina, Megumi desapareceu nas sombras, deixando Kenzo momentaneamente incerto sobre o paradeiro de seu oponente. O Divine Dog, imperturbável, continuou seu ataque a Kenzo. Enquanto ele atacava, uma cobra se materializou, tentando prender Kenzo no lugar. Com um sorriso confiante, Kenzo habilmente evitou o ataque da cobra, demonstrando seu domínio sobre a situação. De repente, o campo de batalha foi tomado por um enxame de coelhos, seus movimentos desorientando Kenzo. Sem se deixar abater, ele navegou pelo ataque, sua visão turva, mas seu foco inabalável. Os coelhos foram uma boa distração, mas preciso explorar sua desorientação momentânea. Os sapos de baixo podem pegá-lo desprevenido. Das sombras abaixo dele, sapos emergiram, suas línguas tentando enredar Kenzo. Em um movimento rápido, ele saltou para longe, evitando a armadilha preparada por Megumi. Kenzo sorriu um pouco ao ver a maneira como Megumi estava usando sua sombra como uma extensão de si mesmo. A dança de sombras e ataques continuou enquanto Kenzo habilmente se esquivava do ataque de Nui. Megumi aproveitou a oportunidade, emergindo das sombras atrás de Kenzo, tentando pegá-lo desprevenido com um soco rápido. No entanto, Kenzo, sempre alerta, rapidamente sentiu o ataque que se aproximava e conseguiu bloqueá-lo bem a tempo. O choque de seus socos ecoou pelo campo de treinamento, um testamento da intensidade de sua troca. Kenzo, com um sorriso determinado, retaliou dando um soco em direção a Megumi. Em uma reviravolta repentina, uma língua de sapo disparou, agarrando-se ao braço de Kenzo no momento em que ele dava um chute em Megumi. A interferência inesperada interrompeu o fluxo do ataque de Kenzo, impedindo-o de atingir o alvo pretendido. Aproveitando a oportunidade, Megumi utilizou a distração a seu favor. Com precisão e velocidade, ele mirou um chute poderoso em direção ao rosto de Kenzo. O chute voou pelo ar e, por um momento, pareceu que a situação estava virando a favor de Megumi. No entanto, Kenzo, apesar do obstáculo inesperado, demonstrou sua agilidade e adaptabilidade. Com uma manobra rápida e bem cronometrada, ele conseguiu desviar do chute recebido, evitando por pouco o impacto. Observando o uso criativo de técnicas por Megumi, Kenzo reconheceu a abordagem estratégica e inventiva que Megumi estava tomando. Com um sorriso, ele decidiu que era hora de encerrar o spar. Vamos acabar com isso, declarou Kenzo. Em um instante, Kenzo se moveu com uma velocidade que pegou Megumi desprevenida. Apesar da agilidade e do pensamento tático de Megumi, a rapidez de Kenzo provou ser esmagadora. Em um piscar de olhos, Kenzo apareceu atrás de Megumi, executando um golpe preciso que o deixou inconsciente. Enquanto Kenzo carregava Megumi inconsciente em suas costas e entrava na sala onde Yuji estava treinando com Shoso, ele se deparou com uma cena de combate intenso. Flashes negros pareciam preencher a sala, indicando os ataques rápidos e poderosos de Yuji. Os olhos de Kenzo se arregalaram enquanto ele observava a técnica de Yuji em ação. Cada soco aterrissava com força devastadora, causando danos consideráveis ao peito de Shoso. A sala ressoava com os ecos de impactos poderosos, criando uma atmosfera dinâmica de caos e precisão. Apesar da destruição causada pelo flash negro de Yuji, Shoso demonstrou uma habilidade impressionante de regeneração, seu peito se curando rapidamente. Os olhos de Kenzo foram em direção ao painel do sistema, onde ele percebeu que estava perdendo mana. Bom saber. Embora Yuji parecesse um pouco demoníaco ao lançar aqueles flashes negros. Capítulo 59. O sorriso de Kenzo se alargou ao testemunhar Yuji executar com sucesso o flash preto. A técnica rara e poderosa, desafiadora até mesmo para feiticeiros experientes de Jujutsu, estava sendo exercida com surpreendente proficiência por Yuji. O título, o abençoado pelas faíscas negras, carregava um peso de significado, e estava claro que o potencial de Yuji estava longe de ser comum. No reino da feitiçaria Jujutsu, acertar um flash preto era uma prova de habilidade e capacidade inata. Kenzo reconheceu que Yuji, com a bênção única que ele carregava, tinha o potencial de dominar a técnica completamente. O pensamento de Yuji ser capaz de acertar um flash preto à vontade no futuro parecia uma meta distante, mas alcançável. Kenzo observa Shoso começar a se regenerar antes de repente, outra faísca de relâmpago preto e vermelho ser vista saindo do punho de Yuji, quando com um golpe poderoso. Todo o torso de Shoso foi completamente destruído mais uma vez, não sobrou nada quando Shoso voltou para a sombra de Kenzo, ele havia sofrido muito dano com o soco. Boa, Yuji, disse Kenzo enquanto caminhava em direção a Yuji antes de dar um tapinha em sua nuca. Obrigado, Kenzo-senpai, disse Yuji com um sorriso. Não se preocupe. Você foi ótimo, disse Kenzo enquanto largava Megumi, pois percebeu que ela estava acordando. Quando Megumi acordou, ele olhou ao redor antes de levantar os olhos e ver Kenzo e Yuji. Eu perdi. Isso era de se esperar, Megumi disse com o que parecia ser uma expressão cansada. Essa não é uma boa maneira de pensar sobre isso, pense nisso como uma lição. Encontre falhas em sua estratégia e corrija-as.
Fique mais forte para que isso não aconteça novamente, disse Kenzo olhando para Megumi. Tudo bem, disse Megumi enquanto Kenzo o ajudava a se levantar. De qualquer forma, o Halloween é em 3 dias, então vou dar a vocês esses dias de folga, disse Kenzo enquanto olhava para eles. E a Nobara? Yuji disse ao que Kenzo respondeu, e ela não atingiu sua cota, então não, ela não vai conseguir. Tudo bem, Yuji disse com um sorriso. Megumi, não se esqueça de que sua técnica lhe dá acesso à sua sombra, então certifique-se de usá-la para fortalecer seu Shinigami, disse Kenzo olhando para Megumi. Ao que Megumi respondeu, eu vou. Kenzo os observou se afastarem. Yuji parecia querer ir ver um filme e Megumi parecia estar realmente imersa em seus pensamentos, como se estivesse pensando em algo. Kenzo então olhou para suas mãos antes de sentir o mana ao seu redor e, de repente, usar sua habilidade de absorção de mana para absorver o mana ao redor para si. Ele então usou esse mana e criou a primeira técnica que ele já fez, a bola de purificação. Ele olhou para ela. Era apenas energia bruta e ele precisava consertar isso. Ele começou a tentar fazer uma forma com isso, e devido ao seu controle aprimorado sobre sua enorme reserva de mana, ele foi capaz de fazer uma flecha. Então ele controlou a flecha para lançá-la em direção a um boneco aleatório e a flecha atingiu seu alvo em cheio. Kenzo poderia fazer essas coisas simples, mas e os elementos? Se o mana realmente viesse da natureza, isso não significaria que ele poderia assumir a forma do elemento se ele tivesse controle sobre ele? Claro que isso o tornaria muito mais versátil, mas isso não passaria do infinito. Tudo bem, deixe-o listar um monte de coisas que ignoram o infinito de Gojo. Então, obviamente a luz passa pelo infinito dele como se não passasse, ele provavelmente seria invisível. O ar é provavelmente outra coisa, mas o ar se torna uma ameaça real, como por exemplo, uma lâmina de ar, ela é parada. O veneno também funciona. Meu trabalho de gravidade é maravilhoso contra isso, como aqueles que me ajudam fazem. Exceto fazer um buraco negro, a técnica azul de Gojo é basicamente isso. Então ele poderia combatê-la usando o A. Kenzo disse para si mesmo. Meu traje ainda não está totalmente pronto. Está apenas 75% pronto e ainda não posso usá-lo. Kenzo disse com uma expressão pensativa. Eu sou basicamente o rei da morte e ainda assim estou aqui lutando para passar pela defesa de alguém. Kenzo disse para si mesmo. Quer dizer, eu poderia abrir meu domínio e neutralizar o domínio dele, mas ele poderia simplesmente abrir o domínio dele e dominar o meu, ou melhor ainda, apenas me bater até que meu domínio quebrasse. Claro, em circunstâncias normais, eu não seria atingido por um golpe certeiro de domínio, mas Gojo tem algo muito especial chamado 6 olhos que podem ver meu mana. Ele pode realmente vê-lo, embora seja 1000% mais difícil de ver do que energia de maldição. Tudo que esse homem tem que fazer é me forçar a usá-lo e é muito fácil para ele, pois preciso usá-lo ativamente para acompanhar. Então seu golpe certeiro de domínio definitivamente me atingiria, disse Kenzo segurando a cabeça entre as mãos. Porque ele sempre sente que está batendo na parede quando se trata de derrotar Gojo em uma luta real. Ele precisa que seus trajes sejam finalizados muito mais cedo. Kenzo segurou a cabeça entre as mãos antes de pegar uma masmorra de classificação A e abri-la. Ele apenas encontraria algo para fazer lá. Talvez isso limpasse sua mente. Se ele não pudesse vencer, ele se tornaria tão forte que só precisaria de amplificação de domínio para vencer. Capítulo 60. Kenzo foi visto dentro de seu quarto observando suas estatísticas. Nível, 125. Resistência, completa. Trabalho, Monarca das Sombras. Títulos, o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida, 30.995. Pontos de mana, 26.170. Força, 225. Vitalidade, 225. Agilidade, 225. Inteligência, 225. Sentido, 225. Pontos restantes, 212 mais 285. Ouro, 10.000.000. A sala, banhada por um brilho suave, testemunhou a contemplação de Kenzo sobre seu crescimento. Os números falavam de melhorias incrementais, mas para Kenzo cada aumento era um testamento de sua dedicação e perseverança. Seu foco no desenvolvimento de habilidades era evidente, pois ele considerou o uso do azul em comparação com seu sensei, Gojo. A confiança de Kenzo cresceu quando ele reconheceu sua velocidade aprimorada e habilidade de acertar mais golpes, uma prova dos frutos de seu treinamento em artes marciais e habilidades de barreira. O acúmulo de riqueza, representado por suas reservas substanciais de ouro, destacou as recompensas de seus esforços persistentes. A rotina tediosa pode ter sido lenta, mas foi inegavelmente eficaz em impulsioná-lo em sua jornada para se tornar um feiticeiro de Jujutsu ainda maior. Com satisfação, Kenzo reconheceu o progresso que havia feito e o caminho que tinha pela frente, cheio de desafios e oportunidades para maior crescimento. A habilidade intermediária em artes marciais foi maximizada. Kenzo sorriu um pouco ao olhar para esta tela maravilhosa. Ele havia maximizado a habilidade em artes marciais que havia adquirido desde o começo. Embora se sentisse aliviado, ele ainda sentia que poderia alcançar muito mais. A habilidade de mestre em artes marciais foi desbloqueada. Kenzo olhou para a tela por um tempo antes de suspirar. Essa rotina nunca acabaria. Ele continuaria a viver sua vida todos os dias da semana como se não houvesse amanhã. A questão agora era que tipo de arte marcial ele poderia aprender. Ele aprendeu boxe, karatê, taekwondo, kung fu e algumas outras artes marciais. Ele até aprendeu algumas daquelas que eram feitas para relaxar o corpo e não lutar de verdade. Então, o que mais ele deveria aprender? Ele deveria juntar todas elas e criar seu próprio estilo. Seu combate corpo a corpo era bom e sua habilidade com uma adaga era ótima. Ele não era de forma alguma um amador e conseguia derrotar muitas pessoas usando apenas sua habilidade. Mas isso não era o suficiente, ele ansiava por mais. Ele estava contente apenas com isso, ele queria ser o melhor. Ele ponderou um pouco antes de perceber de repente que já era hora de treinar com Maki. Às vezes ele realmente pensa que ela não pode parar de treinar, mas ele não a impediria.
Seu desejo por força é uma das razões pelas quais ele se apaixonou por ela para começar. Salto de tempo. Kenzo apareceu na frente do campo de treinamento com as mãos nos bolsos e pelo canto dos olhos ele a viu. E aí, Maki? Kenzo cumprimentou, seu tom carregando um comportamento casual, mas confiante. Quando ele notou Maki no campo de treinamento, ela pareceu finalmente notar a presença dele antes de se lembrar de algo, antes que um rubor aparecesse em seu rosto, embora ela se escondesse rapidamente. Ei, Kenzo, disse Maki olhando para Kenzo. Pronto para levar uma surra, disse Kenzo com um sorriso. Não será tão fácil, respondeu Maki, ao que Kenzo sorriu antes de invocar Malgrim e enviá-lo para lutar com ela. Para sua surpresa, porém, ela estava acompanhando. Malgrim era um nível especial, no mínimo, e ainda assim ela estava acompanhando-o, já que Malgrim não iria atrás da morte porque essa não é minha vontade. Eu também poderia ter diminuído sua produção para que ele não a colocasse em coma acidentalmente, mas mesmo esse Malgrim enfraquecido era um nível especial, no mínimo. Malgrim era um general demoníaco e tinha grande poder físico, além de muitas habilidades, o que significa que o fato de Maki conseguir acompanhá-lo era um grande feito. Após uma rigorosa sessão de sparring com Malgrim, Kenzo chamou de volta o general demoníaco, notando a performance louvável de Maki. Você melhorou, ele comentou, reconhecendo o progresso evidente e a habilidade demonstrada por Maki em sua troca de treinamento. É claro que melhorei, declarou Maki com um toque de confiança em sua resposta como se afirmasse o óbvio. Kenzo sorriu com a afirmação dela, apreciando sua determinação. Isso era de se esperar. Você é muito talentosa, ele elogiou, reconhecendo a habilidade e o crescimento de Maki durante a sessão de sparring. Com um gesto atencioso, Kenzo jogou uma garrafa de água para ela, um gesto simples, mas carinhoso. Agora, é hora de você relaxar. Seus músculos precisam descansar agora, ele sugeriu. O campo de treinamento, antes um campo de batalha de trocas intensas, se transformou em um espaço para recuperação e reflexão. Maki pegou a garrafa de água jogada com um aceno de agradecimento. Tomando um gole refrescante, ela respondeu à sugestão de Kenzo com uma expressão determinada. Eu não posso descansar ainda, estou tão perto disso que posso sentir. Não preciso parar agora. Suas palavras continham uma mistura de orgulho e determinação, demonstrando seu comprometimento inabalável com a melhoria contínua. Kenzo se aproximou dela antes de abrir a boca e dizer, então faça isso como um favor para mim, hein, querida. Maki recebeu a proposta brincalhona de Kenzo com uma sobrancelha erguida e um sorriso irônico. Favor para você, hein? Bem, acho que não posso recusar isso, posso? Ela respondeu, com um toque de desafio em seu tom. Ótimo, Maki concordou, tomando outro gole da garrafa de água. Kenzo respondeu com um sorriso grato, expressando sua gratidão antes de propor um tipo diferente de pausa. Tem um restaurante aqui perto, então quer se juntar a mim e comer alguma coisa? Kenzo sugeriu. Maki, sempre direta, questionou. Você está pedindo para sair? Kenzo respondeu com um toque de brincadeira. Pense como quiser. Maki recebeu a brincadeira de Kenzo com uma sobrancelha erguida e um sorriso irônico. Claro, por que não? Mas não posso prometer que vou pegar leve com você durante a refeição, ela brincou, seu tom provocador. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.